Fala, pilhado, fala, pilhada. Finalmente chegou a hora. Depois de muita lentidão da diretoria do Flamengo, depois de muita frouxidão da diretoria do Flamengo, hoje será avisado para o Sampaoli que ele vai ser demitido. Acredite se quiser, o cara está demitido desde domingo à tarde. Desde domingo, às 6 horas da tarde, quando acabou a final da Copa do Brasil, o Sampaoli sabia que ele ia ser demitido. Só que só hoje, na quinta-feira à noite, vamos contar, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias depois, a diretoria do Flamengo tem culhão, tem decisão para demitir o Sampaoli, né? Ou seja, o que isso quer dizer? A diretoria do Flamengo ela só esperou para demitir o Sampaoli porque ela precisava ter certeza de que ia anunciar o Tite. Vocês sabem, eu venho trazendo tudo em primeira mão aqui no canal Pilhado. Tudo em primeira mão. Falei ontem, quando surgiu essa situação de Corinthians, eu avisava, é quase impossível tirar o Tite do Flamengo. O Tite está palavrado com o Flamengo. Eu fui o primeiro a dizer que o Tite aceitaria voltar a trabalhar nesse ano para assumir o Flamengo. E agora a gente traz essa notícia que aí não é minha, eu não minto, essa notícia é da Globo.com, tá? Mas eu avisei durante toda a semana que a demissão do Sampaoli aconteceria e que o Tite seria anunciado. E finalmente chegou a hora. É o que eu falo, tudo nesse Flamengo demora para acontecer. Tudo nesse Flamengo tem algum mais, porém. Esperam muito e quase perderam o Tite quando o Corinthians resolveu entrar na briga. Poderiam ter perdido o Tite. A sorte é que o Tite teve a ética de deixar claro para o Corinthians, estou apalavrado com o Flamengo. Não vou nem abrir negociação. Claro, gera uma revolta no Corinthians, porque o Corinthians chegou a procurar o Tite antes do Tite fechar com o Vanderlei Luxemburgo. O Tite disse que não voltaria a trabalhar no Brasil antes do ano que vem, mas falando com pessoas do staff do Tite, falando com pessoas próximas ao Tite e do Flamengo, ser o Flamengo com o dinheiro que o Flamengo tem hoje, com o planejamento que o Flamengo tem hoje, com o potencial de contratar grandes reforços como o Flamengo tem hoje, o Tite decidiu aceitar voltar ao futebol brasileiro antes da hora, antes do que ele previa. Então, tudo aconteceu cronologicamente, como a gente tinha dito. Primeiro, o Flamengo marcou essa reunião com o Tite. O Tite veio de Porto Alegre. Outra coisa que eu avisei, o Tite desmentiu no aeroporto que ele estava vindo para o Rio de Janeiro para negociar com o Flamengo. E eu falei, mentira. O Tite, sim, veio para o Rio de Janeiro para negociar com o Flamengo. Eu sei que ele tem casa aqui, eu sei que ele tem tudo aqui, mas ele estava em Porto Alegre, ele estava com a família. E aí ele chega no Rio de Janeiro, no dia seguinte, tem o jantar com o presidente do Flamengo, com o Rodolfo Landim e com o Marcos Braz, e hoje vai ter essa reunião, esse jantar com o Sampaoli para comunicá-lo da demissão. Não sei por que demorou tanto, o Sampaoli viveu um constrangimento surreal, porque ele teve que dar treino. Ele deu treino terça, quarta e hoje, sabendo que ele estava demitido. É muito constrangimento tanto dele quanto dos jogadores. Por que eu digo isso? Se eu sabia que o Sampaoli estava demitido desde o domingo, os jogadores também sabiam. Então, com que moral esse cara vai chegar para dar um treino com todos os jogadores olhando para a cara dele, sabendo que ele está demitido? Então, foi um constrangimento para o Sampaoli, foi um constrangimento para os jogadores, alguns até ficaram revoltados que ele demorou para ser demitido, e foi um constrangimento para a diretoria. Hoje vai ter esse jantar, a informação do Globo.com, vai ser informada a demissão e provavelmente, antes do jogo contra o Bahia, nesse sábado, o Tite já será anunciado. Isso quer dizer que o Tite vai para o jogo contra o Bahia? Não. Há grandes chances do Mário Jorge, treinador das categorias de base, comandar o Flamengo no jogo contra o Bahia. Mas o anúncio do Tite
ele deve ser feito antes do jogo contra o Bahia, nesse sábado. Então, é muito bom o torcedor do Flamengo saber disso. Que o Tite, como a gente falou lá no começo da semana, que ele ia ser anunciado antes do jogo contra o Bahia, que ele fecharia com o Flamengo, que o Sampaoli já estava demitido, que o Tite tinha aceitado voltar a trabalhar ainda nesse ano só para fechar com o Flamengo. Tudo isso a gente trouxe aqui no canal Pilhado. E tudo isso vai se concretizar. Modéstia à parte, eu tenho muita fonte no Flamengo. Modéstia à parte, eu apuro muito o que acontece dentro do Flamengo. E raramente eu estou errando. Assumi quando errei aqui, quando eu falei que o Wendel estava fechado, porque eu assumo erro. Não sou igual vários jornalistas aí que só assumem quando acertam. Mas nessa história, quem acompanha o canal Pilhado sabe que eu saí na frente em grande parte das informações, tá? Trouxe as informações em primeira mão, apurei muito e o Tite deve ser anunciado ainda nessa sexta-feira. Por quê? Porque foi uma exigência do Tite. Ele exigiu que ele fosse informado que o cargo estava vago antes dele ser anunciado. O Tite não aceitaria ser anunciado pelo Flamengo ainda com um treinador no comando. Isso é óbvio, até pela ética do Tite. E aí, vai demitir o Sampaoli hoje. Provavelmente esse anúncio da demissão do Sampaoli sai ainda hoje, depois dessa reunião, até porque a diretoria do Flamengo adora fazer o anúncio de uma demissão de madrugada para não repercutir tanto quanto pode repercutir. Vamos lembrar, Rogério Ceni foi demitido às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, o Rogério Ceni foi demitido. E pode ser que hoje aconteça a mesma coisa, que o Sampaoli seja demitido na madrugada, evitando uma repercussão tão grande no momento, e o Flamengo amanhã já pode anunciar o Tite como seu novo treinador. Era muito claro que o Tite seria treinador do Flamengo. Quando surgiu a informação do Corinthians, deu um certo receio, porque o Corinthians foi atrás do Tite. A gente trouxe essa informação. O objetivo do Corinthians qual era? Era uma vingança do que aconteceu com o Vitor Pereira. O Corinthians demite o Vanderlei Luxemburgo, vai atrás do Tite rapidamente para tentar atravessar o Flamengo, fez contato com o Tite, inclusive pessoas do Corinthians assumiram o que a gente trouxe aqui na live, que eles tentaram o Tite antes do Mano Menezes, mas o Tite, eticamente, como ele já estava palavrado com o Flamengo, ele não aceitou nem negociar com o Corinthians. O Tite vai receber um salário maior do que o Sampaoli, ou seja, o salário do Tite pode passar de 2 milhões de reais no Flamengo. A demissão do Sampaoli vai custar ao Flamengo cerca de 9 milhões e 500 mil reais. Tá? Sampaoli já deixou claro, ele quer logo o dinheiro dele. Ele está cobrando, até hoje mesmo ele já cobrou, que ele quer o dinheiro da rescisão e vai ser aí 9 milhões e 500 mil reais de rescisão. Já tiveram rescisões altas com Paulo Souza, com Vitor Pereira, com Rogério Ceni e agora com o Sampaoli, mais uma multa altíssima para o Flamengo pagar com o Domenech, ou seja, e não há uma cobrança. Isso que me assusta. Eu não vejo o Rodolfo Landim cobrar do Marcos Braz. Eu não vejo ele falar, Marcos Braz, você teve aqui 5 treinadores que geraram multas rescisórias altíssimas. Você está rasgando o dinheiro do Flamengo. Então eu preciso te afastar, eu preciso te demitir. No Marcos Braz ninguém encosta. Essa é a reflexão que eu faço agora. Se você é rubro-negro e se você não quer ser feito de palhaço, não caia nesse conto de que o Flamengo está demitindo mais um treinador. Eu quero saber por que o Flamengo não demite o seu vice de futebol. Por que o Rodolfo Landim se recusa a trocar o seu vice de futebol? Essa é a pergunta que o torcedor do Flamengo tem que se fazer agora. Porque o torcedor do Flamengo está comemorando que o Sampaoli foi demitido. Mas ele precisa cobrar. Ele precisa saber por que o seu atual presidente se recusa e deixa isso claro. Ele fala para quem quiser escutar que o Marcos Braz só sai do Flamengo quando acabar o mandato dele. Isso é muito misterioso. Isso tem que ser muito perguntado. O que faz o Rodolfo Landim defender tanto o Marcos Braz? Por que todo mundo sai? Todo treinador sai, o Flamengo vira uma bagunça, os jogadores derrubam o treinador que eles querem, mas o vice de futebol não é derrubado. E assumidamente pelo presidente. É o que eu digo, tem muito torcedor que suspeita, tem muito torcedor que se questiona e que tem motivo para questionar. O José Bento, ele manda, Pilhado, tem calma, não se iluda com o Tite.
Ele é um treinador ultrapassado, com poucas ideias de jogo. Boa sorte. Ó, eu não acho o Tite o melhor treinador para o Flamengo, tá? Eu já falei isso aqui. Para mim, a melhor opção para o Flamengo, disparadamente, seria o Jorge Jesus. O Jorge Jesus seria disparadamente o melhor nome para esse Flamengo. Mas diante do que tem hoje no mercado, eu não acho o Tite um mau nome. Sampaoli vai ser demitido hoje, vai ser anunciada ainda hoje, ou pela madrugada, ou na manhã de amanhã, a demissão do Sampaoli, porque o Flamengo pode tentar uma demissão de madrugada para repercutir, assim como foi a do Rogério Ceni, fazendo de madrugada, mas essa é a informação. O Sampaoli já está demitido e a demissão vai ser informada hoje a ele. Depois de tanto constrangimento, depois do cara dar tantos treinamentos já estando demitido, hoje vai ser passado para o Sampaoli. Hoje, Rodolfo Landim e Marcos Braz vão ter que ter o culhão de olhar no olho do Sampaoli e dizerem: você está demitido, você não faz mais parte do planejamento do Flamengo. Hoje é um dia que esses dirigentes tão frouxos vão ter que ter coragem. E provavelmente amanhã ou no sábado o Tite será anunciado. A informação que eu trouxe lá no começo da semana, ela deve ser cravada. O Tite deve ser anunciado antes ainda do jogo contra o Bahia. Antes do jogo contra o Bahia, nesse sábado, o Flamengo já deve ter o nome do seu novo treinador anunciado. O Tite assumindo o Flamengo depois de tanta polêmica com o Corinthians, depois do Corinthians tentar atravessar. Tite é o novo treinador do Flamengo e vai ser anunciado até sábado, na minha opinião. Thiago, entendo muito o trabalho que todos fazem por notícias do Flamengo. Tenho 58 anos e se tivesse a voz que vocês youtubers têm, ia ser muito direto contra tudo isso. Olha aí, ó. Cara, eu não vou ser direto contra porque eu não acho o Tite um mau treinador. Agora, informação a gente tem que trazer sempre, tá? Eu trago todas as informações que eu apuro. Eu não invento nada. Sei que tem muita gente que inventa. Agora, eu trago aqui informações que chegam até mim, informações que pessoas seguras me passam, e eu vou sempre fazer isso, tá, Antônio? Se você não quer o meu trabalho dessa forma, pode não me acompanhar. Respeito muito a opinião de todo mundo, mas eu não vou deixar de fazer o que eu acho certo para o meu canal. Todas as informações que eu tive se concretizaram. Eu falei que seria o Tite o favorito. Eu falei que o Tite anteciparia a sua volta antes do ano que vem. Eu falei que o Sampaoli já estava demitido no domingo. Antes mesmo da final, eu falei que ele já estava demitido. E fui um dos primeiros a trazer. Eu vou sempre apurar. E quando eu tiver notícia, Antônio, eu vou dar. Ninguém me tira esse tato de jornalista que eu tenho. Eu apuro e eu vou sempre trazer o que eu acredito. Eu peço para todos vocês deixarem seu like. Deixe o seu like na live para que o YouTube recomende essa live. Deixe o seu comentário. Você acha que o Flamengo fez certo em contratar o Tite ou não? Deixa nos comentários fixos que ficam aqui no vídeo a sua opinião para a gente ter um termômetro do que pensa a torcida do Flamengo. Tá bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você está achando dessa notícia aí de Sampaoli sendo demitido do Flamengo hoje mesmo, né? Com certeza a notícia vai ser repercutida amanhã, que no caso é hoje, com certeza é hoje. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião aí, o que você acha dessa demissão de Sampaoli do Flamengo. Já era para ter saído faz tempo, antes mesmo do Flamengo ter jogado a final contra o São Paulo, na minha opinião. Ele já era para ter sido demitido. Mas, não sei, não dá para entender isso. Acabou deixando o Sampaoli por muito tempo no cargo do Flamengo e acarretou tudo isso que nós acabamos de ver. Flamengo não ganhando nada. Não ganhou Carioca, não ganhou Copa do Brasil. Eliminado da Libertadores de maneira trágica. E a única solução é lutar para o Flamengo ficar na Libertadores aí e disputar esse campeonato, porque é o campeonato mais importante. Não dá para imaginar e ver o Flamengo sem competir a Libertadores. Seria uma frustração. Então o Tite, ele vai ser anunciado do Flamengo como o nosso grande amigo e grande jornalista pilhado. Ele falou que o Tite vai ser anunciado no Flamengo, pode ser amanhã, mas não vai estrear no próximo jogo contra o Flamengo, mas ele já é certeza. O Corinthians até tentou pegar o Tite, mas o Flamengo é irresistível, né? Como se estão falando aí, é irresistível uma proposta dessa
do Flamengo. Eu acho que qualquer técnico teria a vontade, teria o sonho de treinar o Flamengo, justamente pelo poder financeiro que o Flamengo ele tem, justamente contratar jogadores, a estrutura que o Flamengo tem. Então o Tite ele tem tudo na mão. Vamos ver se vai dar certo. A expectativa é que dê certo. Como o Pilhado falou e eu concordo 100%, o Tite não seria a melhor opção. Não seria a melhor opção. Entretanto, hoje no mercado, quem está solto aí é o Tite. Concordo 100% com o Pilhado que para mim a melhor opção seria o Jorge Jesus, mas não é possível. Então o Tite é a única opção do mercado e vamos esperar ansiosos para ver como é que vai se desenrolar. E vamos acreditar que o nosso Flamengo, vamos torcer para que o Flamengo ele se classifique na Libertadores. Sobre ganhar o título brasileiro, eu acho muito difícil o Flamengo tivesse pelo menos em segundo, terceiro. O Flamengo tá lá embaixo, apesar de estar com pouca diferença ali do sétimo, oitavo ao segundo colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando também que o Botafogo, ele veio tropeçando em alguns jogos e isso é bom, mas vamos torcer para que o Flamengo ele acabe logo esse ano, o Flamengo consiga classificação com o Tite já no comando do Flamengo e que o próximo ano, 2024, o Flamengo ele possa vir de uma maneira totalmente diferente, dando o seu melhor e ganhando tudo. Não existe isso, tem que ganhar a Libertadores, tem que ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Mundial, e apesar que agora o Mundial tá ficando mais difícil, né? Então, o que nos resta é esperar e acreditar que o Tite ele possa fazer um bom trabalho no Flamengo. Muito se fala que o Tite é retranqueiro, que o Tite é isso e aquilo. Vamos esperar. O Tite ele vai ter cartas, ele vai ter jogadores. Então, eu acredito que ele não vai muito puxar para esse lado, não. Espero que o Flamengo ele tem poder ofensivo. O Tite ele tem pessoas para jogar. Então, dizer que o Tite vai colocar o Flamengo para trás, eu acho que isso é conversa fiada, que isso não existe. O Flamengo tem qualidade, tem jogadores, tem poder financeiro para contratar alguns jogadores que o Tite ele possa exigir. Enfim, vamos aguardar. A expectativa é que ele faça um bom trabalho no Flamengo, assim como todos que vêm, a gente quer que faça o melhor trabalho. Infelizmente, os últimos técnicos que passaram pelo Flamengo, o melhor que eu vi até agora foi o Dorival Júnior, que fizeram uma sacanagem. Não dá para entender. Não dá para entender isso. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores e eles demitem o Dorival Júnior, né? Podemos dizer assim, a véspera do Flamengo competir o campeonato mundial. Não dá para entender. Enfim, só Deus mesmo para entender o que passa na cabeça de Marcos Braz, do Landim lá, porque não é ilógico, pô, é ilógico. É a mesma coisa. O Tite vem, o Flamengo é campeão da Libertadores, demite o Tite. Não tem lógica, não tem lógica nenhuma. Então, nação, se você não é inscrito nesse canal, é importante que você se inscreva. Deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha do Tite? Será que o Tite vai dar certo no Flamengo? Ou vai ser mais um aí que vai ter que pagar para ele uma multa rescisória de 9 milhões, assim como está acontecendo aí com o São Paulo. E São Paulo não vai para casa com o bolso vazio não, viu? Não vai não. E lembrando, rapaziada, que o Tite vai receber o salário, como o Pilhado trouxe essas informações, o Tite vai receber um salário ali de em média de 2 milhões de reais por mês. Imagine uma multa rescisória. Se o Tite não der certo no Flamengo, eles botar o Tite para fora, meu Deus do céu, ou seja, só desgraça no Flamengo. Então, brincadeiras à parte, então vamos acreditar que o Tite ele faça um bom trabalho no Flamengo. Espero que sim, eu quero que ele faça um bom trabalho no Flamengo, assim como todos que vieram para o Flamengo. Eu não torço para o técnico, eu torço para o Flamengo, e assim esperamos que o Flamengo ele possa voltar a ser vitorioso como alguns anos atrás, com o Dorival Júnior e, melhor dizendo, com o Jorge Jesus, onde o Flamengo foi campeão praticamente de tudo. Então, se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, valeu e até o próximo vídeo.